Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 21, 22, 23 e 24 do livro de Josué, da Bíblia Sagrada. As cidades da tribo de Levi. Josué, capítulo 21. Os chefes das casas paternas dos levitas chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas paternas nas tribos dos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e lhes falaram: O Senhor ordenou, por meio de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. Então os israelitas deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e seus arredores. Saiu a sorte para as famílias dos coatitas, para os descendentes do sacerdote Arão, que eram levitas. Caíram por sorte 13 cidades da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim. Para os outros coatitas, caíram por sorte 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Para os gersonitas, caíram por sorte 13 cidades das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Assé, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã. E para os meraritas, segundo suas famílias, 12 cidades, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulun. Assim os israelitas deram aos levitas essas cidades e seus arredores, por sorte, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão foram dadas essas cidades por nome aqui mencionadas, que passaram a pertencer aos descendentes de Arão, sendo estes das famílias dos coatitas, que eram levitas, porque a primeira sorte saiu sobre eles. Assim lhes deram Kiriat Arba, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e seus arredores. Erba era o pai de Anak, mas deram o campo da cidade e seus povoados a Calebe, filho de Jefoné, por propriedade. Aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio do homicida e seus arredores, Líbna e seus arredores, Jati e seus arredores, Estemoa e seus arredores, Rolumão e seus arredores, Debi e seus arredores, Ai, Aim e seus arredores, Jutá e seus arredores, Bet-Semes e seus arredores. Eram 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arredores, Geba e seus arredores, Anote e seus arredores, Almon e seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, descendentes de Arão, foram 13 cidades e seus arredores. As famílias dos coatitas, que eram levitas, isto é, os demais coatitas, receberam as cidades que lhes caíram por sorte, da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Jezé e seus arredores, Quibzaim e seus arredores, Bet-Aron e seus arredores. Eram 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e seus arredores, Gibeton e seus arredores, Aijalon e seus arredores, Gate-Rimon e seus arredores. Eram 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak e seus arredores, e Gate-Rimon e seus arredores. Eram 2 cidades. As famílias dos demais coatitas receberam ao todo 10 cidades e seus arredores. Aos gersonitas das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e seus arredores, e Bet-Terá e seus arredores, 2 cidades. E da tribo de Zacar, Quizion e seus arredores, Daberate e seus arredores, Jarmute e seus arredores, Enganim e seus arredores. Eram 4 cidades. E da tribo de Assé, Missal e seus arredores, Abdon e seus arredores, Elcate e seus arredores, Reob e seus arredores. Eram 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e seus arredores, Ramote-Dó e seus arredores,
Cartã e seus arredores. Eram 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo suas famílias, foram 13 cidades e seus arredores. As famílias dos Meraritas, aos restantes dos levitas, deram da tribo de Zebulun, Jocneão e seus arredores, Cartá e seus arredores, Dímina e seus arredores, Naalau e seus arredores. Eram 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezé e seus arredores, Jaza e seus arredores, Queldemote e seus arredores, Mefaate e seus arredores. Eram 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e seus arredores, Manaim e seus arredores, Elsbom e seus arredores, Jazé e seus arredores. Ao todo eram 4 cidades. Todas essas cidades caíram por sorte para os Meraritas, segundo suas famílias. O restante das famílias dos levitas foram ao todo 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos israelitas, foram 48 cidades e seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha seus arredores. Assim foi com todas elas. Dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra, que com juramento prometera dar a seus pais. E eles a possuíram e nela habitaram. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados, conforme tudo quanto havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde lhes resistir, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué, capítulo 22. Josué abençoou as 2 tribos e Mia. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: tendes feito tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, bem como tendes obedecido a minha voz em tudo quanto vos ordenei. Nunca desamparastes vossos irmãos até o dia de hoje, mas atentades cuidadosamente à ordem do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu descanso a vossos irmãos, como lhes prometera. Voltai agora e ide para as vossas tendas, para a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Apenas tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Amai o Senhor vosso Deus, andai em todos os seus caminhos, guardai os seus mandamentos, apegai-vos a ele e a ele cultuai de todo o vosso coração e de toda a alma. Amém, aleluias, glórias a Deus. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Moisés tinha dado terras à meia tribo de Manassés em Bazã, porém a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos a oeste do Jordão. Então Josué os enviou para as suas tendas e os abençoou. E disse-lhes: voltai para as vossas tendas com grande riqueza, com muito gado, com prata e ouro, com cobre e ferro e com muitas vestes, e reparti com vossos irmãos o despojo dos inimigos. Assim voltaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, separando-se dos israelitas em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua posse, da qual se apoderaram, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. O altar do testemunho. Ao chegarem à região, junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali, à beira do Jordão, um altar de grandes proporções. E os israelitas ouviram dizer: os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, do lado que pertence aos israelitas. Quando ouviram isso, os israelitas reuniram-se todos em Siló para irem guerrear contra eles.
Então os israelitas enviaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. E com ele 10 príncipes, um de cada casa paterna, de todas as tribos de Israel. E eles eram chefes das suas casas paternas, entre os milhares de Israel. E eles foram falar com os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, e lhes disseram: assim diz toda a comunidade do Senhor, que desobediência cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor. Por acaso foi pouca a maldade cometida em Peor, da qual ainda até o dia de hoje não nos purificamos, apesar de uma praga ter atingido a comunidade do Senhor? Quereis hoje abandonar o Senhor? Se vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele derramará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Mas se a terra que possuístes está impura, ide para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e adquiri propriedade entre nós. Mas não vos rebelais contra o Senhor, nem vos rebelais contra nós, edificando um altar que não seja o altar do Senhor, nosso Deus. Não foi assim que Acã, filho de Zerá, pecou no caso do anátema? E não foi por isso que a ira foi derramada sobre toda a comunidade de Israel? E não foi só ele que morreu por causa de sua maldade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos chefes dos milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel também deve saber. Se fizemos em rebeldia ou em desobediência contra o Senhor, não nos poupe hoje. Se edificamos um altar para abandonarmos o Senhor, ou para oferecer holocausto e oferta de cereais, ou para oferecer sacrifício de ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo cobre isso de nós. Na verdade, assim procedemos com receio e de propósito, dizendo: amanhã vossos filhos poderiam dizer a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por fronteira entre nós e vós, ó filhos de Ruben e ó filhos de Gade. Não tendes parte com o Senhor. Assim bem poderiam vossos filhos fazer com que os nossos filhos deixassem de temer ao Senhor, temer o Senhor. Por isso dissemos: edifiquemos agora um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que nos sirva de testemunho entre nós e vós, e entre as nossas gerações posteriores, para podermos cultuar o Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas. Para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Assim dizemos: quando amanhã disserem isso a nós ou às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, mas para ser testemunho entre nós e vós. Longe esteja de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou abandoná-lo, hoje edificando altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, que não seja o altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Quando Finéias, o sacerdote, e os príncipes da comunidade, os chefes dos milhares de Israel, que estavam com ele, ouviram as palavras que lhes disseram, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés ficaram satisfeitos. Então disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque nos não desobedecestes ao Senhor. Agora livrastes os israelitas da mão do Senhor. Assim, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e os príncipes deixaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos israelitas, e relataram a resposta a eles.
Com isso, os israelitas ficaram satisfeitos e louvaram a Deus. Não falaram mais em guerrear contra eles, para destruírem a terra em que os filhos de Ruben e os filhos de Gade habitavam. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, pois disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Glórias a Deus, aleluia. Façamos agora a leitura do capítulo 23 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Josué convoca o povo à obediência. Muito tempo depois, o Senhor havia concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos em redor. E Josué já estava velho, de idade muito avançada. E Josué chamou todo Israel com os anciãos, os chefes, os juízes e os oficiais, e disse-lhes: eu já estou velho, de idade muito avançada. E vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações, por causa de vós, porque foi o Senhor vosso Deus que batalhou por vós. Vede que vos reparti por sorte as nações que restam, para ser herança das vossas tribos, desde o Jordão até o Mar Grande, do lado do pôr do sol, juntamente com todas as nações que destruí. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expulsará de diante de vós, e possuireis a terra deles, como vos disse o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda. Não vos mistureis com essas nações, que ainda restam entre vós. Nem mencioneis os nomes de seus deuses, nem jureis por eles, nem os cultueis, nem vos inclineis diante deles. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós nações grandes e fortes, e, até o dia de hoje, ninguém pôde resistir. Um só homem de vós persegue 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem batalha por vós, como já vos disse. Portanto, tende todo o cuidado de amar o Senhor vosso Deus. Porque, se de algum modo vos desviardes e vos associardes às nações que ainda restam entre vós, e com elas vos casardes, e vos tornardes amigos delas, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas se tornarão um laço e uma armadilha para vós, e açoite para as costas, e espinhos para os olhos, até que morrais nesta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Hoje vou pelo caminho que toda a terra vai. E sabeis no coração e na alma que não falhou uma só palavra de todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus falou a vosso respeito. Nenhuma delas faltou, mas todas se cumpriram. Glória a Deus, aleluia. E assim, como todas essas boas coisas de que o Senhor vosso Deus vos falou aconteceram, também o Senhor trará sobre vós todos os males, até vos destruir, nesta boa terra que ele vos deu. Se quebrardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e cultuardes a outros deuses, inclinando-vos diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa morrereis na boa terra que ele vos deu. Josué traz à lembrança do povo os atos do Senhor. Josué capítulo 24. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os filhos de Israel, os chefes, os juízes e os oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus.
Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente vossos antepassados, como Terá, pai de Abrão, e de Naor, habitavam além do rio e cultuavam a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão de além do rio e conduzi por toda a terra de Canaã, e também multipliquei a sua descendência, eu lhe dei Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E Esaú dei como propriedade o monte Seir. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com meus feitos naquela terra. E depois eu vos tirei de lá. Cadê? Naquela terra. E depois eu vos tirei de lá. Depois que tirei vossos pais do Egito, chegastes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. Quando os vossos pais clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e lançou sobre eles o mar e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muito tempo. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, e que batalharam contra vós. Mas eu os entreguei na vossa mão, e vos apropriastes da terra deles. Assim eu os destruí de diante de vós. Então Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, armou um ataque contra Israel e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Mas eu não quis ouvir Balaão, por isso ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. E quando atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó, os homens de Jericó batalharam contra vós, como também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gergazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei na vossa mão. Pois enviei o terror adiante de vós, que os expulsou, como aos 2 reis dos amorreus. Nada aconteceu pela vossa espada, nem pelo vosso arco. Amém, aleluias, glórias a Deus. E eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, onde agora habitais, e comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. Josué renova a aliança com o povo. Agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses e que vossos pais, os deuses a que vossos pais cultuaram, além do rio e no Egito, cultuai o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas, se vos parecer mal o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa cultuaremos o Senhor. Então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonar o Senhor para cultuar outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, foi Ele quem tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, e quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, até os amorreus que moravam na terra. Nós também cultuaremos o Senhor, porquanto Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis cultuar o Senhor, porque Ele é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa desobediência, nem os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e cultuardes deuses estrangeiros, então ele virá contra vos punirá e vos destruirá.
mesmo depois de vos ter tratado com bondade. Então o povo disse a Josué: Não, antes cultuaremos o Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, que escolhestes cultuar o Senhor. Eles responderam: Somos testemunhas. Josué disse: Agora jogai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: Cultuaremos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a vossa voz. E naquele dia Josué fez uma aliança com o povo e lhe deu leis e normas em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e, tomando uma grande pedra, pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse a todo o povo: Esta pedra será um testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou. Ela será um testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua terra. A morte de Josué e de Eleazar. Depois dessas coisas, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com 110 anos de idade. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Israel cultuou o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que conheciam toda a obra que o Senhor havia feito em favor de Israel. Os ossos de José que os israelitas trouxeram do Egito foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara dos filhos de Ramó, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara a herança dos filhos de José. Eleazar, filho de Arã, também morreu, e o sepultaram no monte de Finéias, seu filho, que lhe havia sido dado na região montanhosa de Efraim. Bem, encerramos assim a leitura dos capítulos 21, 22, 23 e 24 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Glorificamos ao Senhor por esse grande privilégio de ler a palavra do Senhor. E clamamos para que o Senhor entre com providência, com seu braço forte, e venha trazer a paz, um acordo de paz, uma saída, para que essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia seja finalizada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.